No que se refere às características da Carta Magna Nacional, a Constituição Brasileira de 1988 é classificada como: a doutrina classifica as constituições utilizando vários parâmetros. Nessa aula, vamos nos ater aos critérios que mais aparecem nos concursos públicos. Quanto à origem, as constituições podem ser outorgadas, promulgadas ou cesaristas. As constituições outorgadas são impostas de maneira unilateral pelo governante de um país, seja ele rei, imperador, presidente ou ditador. A característica marcante de uma constituição outorgada é que ela nasce sem a participação popular. As promulgadas são aquelas que se originam da participação popular, isto é, o povo elege diretamente uma Assembleia Nacional Constituinte com a finalidade de elaborar uma Constituição. As cesaristas são formadas por dois mecanismos distintos de participação popular, o plebiscito e o referendo. Essas constituições são elaboradas unilateralmente por quem detém o poder, mas dependem da ratificação popular por meio de referendo. Quanto à elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. As dogmáticas são sempre escritas e elaboradas em um dado momento por um órgão constituinte. Já as históricas são as constituições não escritas, que resultam da lenta formação histórica dos valores consolidados pela própria sociedade. Quanto ao conteúdo, podem ser material ou formal. Na concepção material, são constitucionais apenas as normas fundamentais e estruturais do Estado, a organização de seus órgãos, os direitos e garantias fundamentais. Nessa acepção, o que se leva em conta para identificar uma norma constitucional é o seu conteúdo. Na concepção formal, são constitucionais todas as normas que integram uma Constituição escrita, ou seja, qualquer regra nela contida terá o caráter de constitucional, não importando o conteúdo da norma. Quanto à estabilidade, ela pode ser rígida, flexível ou semirrígida. A Constituição é rígida quando se exige um processo legislativo mais dificultoso para a modificação do seu texto, isto é, o processo de alteração é bem mais específico e rigoroso do que aquele utilizado para modificar as leis comuns. As flexíveis são o oposto da Constituição rígida, ou seja, a dificuldade para se alterar uma Constituição flexível é a mesma para se alterar uma lei ordinária. Já as semirrígidas são aquelas constituições que têm uma parte rígida e outra parte flexível. Nas constituições semirrígidas, algumas matérias exigem um processo de alteração mais dificultoso e outras nem tanto. Quanto à extensão, as constituições são classificadas em analíticas e sintéticas. As analíticas são as constituições que abordam quase todos os assuntos, sendo muito detalhista, minuciosa, com conteúdo extenso. As sintéticas são constituições compactas, concisas. Nelas, a matéria constitucional vem predisposta de modo breve e resumido, como é o caso da Constituição dos Estados Unidos, que tem apenas 7 artigos. Bom, agora que já vimos as classificações de um modo geral, chegou a hora de classificar a nossa Constituição, de acordo com os critérios exigidos na questão. A Constituição da República Federativa do Brasil é classificada como promulgada, escrita, dogmática, formal, rígida e analítica. Resposta correta é a alternativa D. E assim, chegamos ao fim de mais uma aula. Um forte abraço e até o próximo vídeo.